Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai estar retomando as nossas aulas, né? E hoje vamos falar de algo incrível e maravilhoso. Hoje vocês vão entender definitivamente o que é magia prática, como trabalhar com ela, como ativamos. Essa aula será incrível para quem realmente quer entrar definitivamente no mundo da magia. Para quem quer agregar conhecimento cada vez mais. E hoje vamos falar de um receituário de magia que é a maior regra, né, da magia, que são os salmos. Talvez o livro mais didático, né, magisticamente falando, que ninguém comenta, que ninguém fala, né, sobre, porque toda vez que a gente vai falar sobre os salmos, a gente acha que por nós trabalharmos com magia natural ou dos termos da bruxaria, da Wicca, do paganismo, a gente não pode se voltar, né, às práticas, né, sendo que o livro dos Salmos é um livro muito usado para magia na maçonaria, por exemplo, tá? Então vou falar coisas aqui, gente, que sinceramente, né, vocês acho que nunca ouviram falar, porque essas coisas são faladas dentro de ambientes fechados, né? Nunca foram abertos ao público. E eu decidi falar, porque eu acho que eu sempre falo aqui para vocês, né, que o conhecimento ele não pode ser retido, né? A gente tem que passar para frente porque é de vocês, isso faz parte da vida de vocês. E o livro dos Salmos é um livro de magia, porque assim, ó, para vocês entenderem, o livro dos Salmos, ele tá muito ligado aos anjos, lembrando que os arcanjos, eles regem um pentagrama, que é o maior símbolo, né, de magia existente. Lembramos que a magia não tem uma cor, né, tangente. Então não existe magia branca, não existe magia negra, que nem muitos escuta por aí. Ai, você trabalha com magia branca, ai, você trabalha com magia negra. Gente, o que existe é intenção. Quais são as intenções que vocês têm perante a magia? Elas são benéficas ou maléficas? É isso que existe, magia benéfica e magia maléfica. Portanto, os Salmos, ele é um livro de referência para magias de alto padrão, de poder, de manifestação. Na verdade, os Salmos são receitas de magia pronta, né? Com ditos sagrados que vão permitir que a gente possa realizar as grandes obras da nossa vida. Então, o livro dos Salmos, ele é uma introdução para quem quer praticar magia de uma forma muito forte e poderosa. Ele vai trazer isso para você, né? E hoje a gente vai estar, né, te presenteando com essa aula gratuita, pois estamos falando de um curso com várias camadas de sabedoria e evolução. Então hoje é a nossa primeira aula de introdução. E esse curso, ele tem vários tópicos, né? Como, por exemplo, a gente começa com a introdução, que a gente fala sobre o que é realmente a magia, né? A magia na prática. Aspectos da magia, a magia dos salmos, forças angelicais que estão totalmente envolvidas nessa magia, que são os verdadeiros realizadores, né? Então, quando você está falando de pentagrama, quando você está falando de magia dos salmos, né? Você está falando dessa hierarquia angélica. Para que a gente possa entender, a gente vai estar passando, né, por essas hierarquias, acredito que na próxima aula, porque cada uma delas tem a sua utilização dentro da magia. E a gente também vai estar falando do uso dos salmos para magia, né, em relação à manipulação e à aplicação, né, desses rituais, né. E tem salmos que constrói e tem salmos que destrói. Apesar dos salmos já ser um grimório vivo, isso não impede que nós possamos ter a nossa própria magia, a nossa própria fórmula. Só que para isso vocês têm que ter habilidade, né? Vocês têm que ter a prática, né? Vocês têm que praticar, né? Então, a partir desse momento que vocês começam a praticar, porque quando a gente fala de prática, gente, não é só você fazer a magia, ela tem que dar resultado. Senão é vazia, senão você não alcançou o seu objetivo. Então, quando você tem habilidade, você cria a própria fórmula, a sua escrita,
a sua orientação para a realização magística. O importante é que você tenha conhecimento, porque o conhecimento é poder. Existem muitas fórmulas de magia negra, vamos falar assim para o pessoal entender. Mas há muitos livros de magia, ditos de esquerda, né? Vamos dizer assim. Existem palavras, termos. Por isso que a gente não pode pegar qualquer receita, gente, e já ir fazendo. Porque você não sabe o que significa. Se não é algo maligno, que de repente, ao invés de te trazer benefício, vai te trazer malefício, né? Pode te trazer algo ruim, né? Para os seus caminhos. Vocês podem estar ativando uma negatividade, porque de repente vocês não sabem o fundamento, né? Se é bom, se é ruim, porque às vezes a fórmula se encaixa naquilo que você está querendo realizar, né? Mas aí você se lasca, porque às vezes, né, essa fórmula pronta pode ter sido desenvolvida por alguma pessoa trevosa, né? Gente de má índole, de má fé intencionada. Então, você pega, vai lá e realiza, imagine as consequências disso tudo na sua vida, sem contar que a sua energia fica vinculada àquela energia de quem escreveu, formulou aquela magia. Então você, além de tudo, você vai ficar atrelado àquilo ali, aquele ser, aquela pessoa, entendeu? Por isso que a gente, quando a gente vai entrar nos caminhos mágicos, vocês têm que ter uma pessoa para orientar vocês, um mentor, para que vocês possam seguir um caminho pleno de realização e de conhecimento, né? Então, por isso que a sabedoria, gente, o conhecimento, ele é tudo, né? Então, não vai pelo barulho da lata, não fica atrás de coisas, tá? Vocês, às vezes, vão falar nomes, né, que vocês acham que são magísticos, e de repente vocês estão ativando uma negatividade para dentro da sua vida, e depois para tirar... Gente, aí é complicado, né? Porque na magia as palavras, elas são importantes. A gente tem que entender nitidamente cada significado, pois a gente não sabe se a palavra vinculada tem uma força negativa, destrutiva, oculta ou não. Por isso a gente tem que saber tudo. Agora, os salmos estão presentes na Bíblia, né? E tem salmos que vão construir, como a gente falou, e salmos que vão destruir. Às vezes temos que destruir coisas, né? Mas destruir o quê? Doenças, má sorte, tristeza, melancolia, guerra, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida, a nossa evolução, a gente tem que pôr um fim. Então, a única coisa que você não pode destruir é o mal em si, né? Você não pode, porque ele faz parte da polaridade. Então, você não pode destruir o mal, mas a maldade, sim. A gente pode quebrar antes que ela se manifeste na nossa vida. Lembrando que o diabo não existe. Diabo é uma egrégora. Ele vem do grego, né? Que é diabolos, que é igual a opositor. Então, tudo aquilo que não agrega valor na nossa evolução, que é pelo contrário, que dá força para... tipo assim, tudo aquilo que não vai te trazer benefício, tudo aquilo que não vai te evoluir, tudo aquilo que vai te trazer o contrário de tudo, tipo fome, miséria, destruição, violência, vícios, né? Então, a gente coloca o nome de diabo, porque é o nome da força contrária, né, dos benefícios. Então, é o malefício. Então, o diabo, o que existe é uma egrégora, e dentro dessa egrégora tem essa seleção de coisas que eu acabei de falar para vocês, né? Então, ele realmente, quando você acessa, quando você acredita nessa força, você não está dando força para força, você está dando força para a egrégora. Então, realmente, assim como a egrégora de Jesus é forte, a egrégora do diabo é forte. Então, a egrégora do diabo existe. E tudo aquilo que na igreja eles falam do diabo existe. Então, o que a gente tem que fazer? Neutralizar, né? Então, a gente neutraliza. Então, e sempre tendo a consciência
né? Que o diabo não existe, mas a egrégora sim. Então, quando você foca nisso, você automaticamente ativa na sua vida todas essas suas manifestações negativas. Então, a gente tem que destruir antes que ele tome forma. Esse diabo vem também de formas de opositores, tudo aquilo que é contrário à sua vontade. Então, eles podem vir também disfarçado como pessoas, né? As pessoas que podem se aproximar de você, né? E podem te fazer um mal. Então, a magia dos salmos é principalmente uma magia para destruir tais diabos, né? Que existem por aí. Tudo que não agrega valor, o salmo destrói. Você está entendendo? O que você não pode destruir? As hierarquias do mal. Que são forças que estão acima das nossas capacidades, mas podemos neutralizar. Não deixar se fazer presente na nossa vida, para que ela não interfira nos seus caminhos. Tipo, não existe macumba, né? Vamos dizer assim, que você não pode... Assim, não existe macumba que você não pode desfazer. Por quê? Porque ela é feita pelo homem. Então, toda magia que é feita pelo homem, você consegue destruir, tá? Porque ele tem a mesma força e o poder que a gente e o mesmo conhecimento. Então, ele não pode te afetar. Ele pode te afetar até certo ponto, até que você rebata essas forças, entendeu? Então, tudo aquilo, toda a magia que é feita pelo homem, você pode destruir, né? Porque a magia tem esse objetivo também. Ninguém quer fazer uma guerra de ego, né? Ninguém quer ser quem é o mais poderoso. Não, a gente quer usar a magia para o nosso benefício, crescimento, para a felicidade. A magia é uma finalidade, um objetivo. E a gente tem que ter a magia na nossa vida para a gente poder transformar. Você entende? Temos que ter o interesse em conhecimento. Vocês têm que se interessar em saber mais sobre isso. Porque quanto mais vocês souberem manipular as forças, mais vocês vão conquistar seus objetivos mais rápido, né? Então, a gente tem que praticar. A magia, toda magia tem que ser praticada para que haja habilidade. E tem que surtir efeito. Se a magia não acontece, gente, não é magia. E o que traz a realização é a prática. Então, essas receitas estão disponíveis para nós na Bíblia. Creio que muitos aqui eu acredito, né? Como eu falei no início, que muitos de vocês nem sabiam disso. Que é sempre assim, desde o início eu sempre vou falar para vocês aqui, que poucas pessoas têm acesso, porque, na verdade, essas coisas não são abertas, né? Pois vocês têm que saber da verdade, pois já venho falando isso, que é uma coisa que já é sua, mas está adormecido. Então, esse canal, ele tem essa finalidade de despertar aquilo que está oculto em vocês, mas que já está em vocês. Então, tem que trazer para fora isso. Então, se você ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar nossas próximas aulas, né? Que serão, acho que 7 ou 8 aulas, né? Hoje eu estou fazendo um apanhado aqui do que vai ser, e depois a segunda aula, vai ser uma aula... a segunda aula nossa, a gente vai falar dos aspectos da magia prática, né? E hoje a gente está fazendo um apanhado para vocês entenderem sobre o que vai vir por aí. Eu vou tentar fazer todo dia, tá? Para vocês não perderem o time aí e para vocês ficarem ligadinhos aí. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, para curtir, para compartilhar, tá? Porque quanto mais vocês interagem aqui, mais pessoas recebem esse conteúdo. E aí mais pessoas vão ter acesso à verdade e vai poder transformar a vida delas também. Entendeu? Então, a gente está aqui para a gente agregar conhecimento, né? Para vocês saberem da verdade, porque é uma coisa, como eu sempre venho falando, é uma coisa que é de vocês. Então, a gente tem que agregar e crescer juntos aqui nesse canal, tá bom? Então, a magia dos salmos é incrível, porque para o aprendiz, porque vai fazer você despertar seus poderes, vai fazer você praticar vários rituais para fins diferentes. Isso vai te agregar muita força e poder espiritual, pois você estará ativando a hierarquia angelical para vibracionar junto a você. E com isso,
essa hierarquia, a presença angelical vai se fazer presente com força em todos os dias da sua vida. Imagina vocês terem a companhia, a presença e o poder, né? Vocês já têm um arcanjo, já falei para vocês, né? Que vocês têm os três, o mentor, o guardião e o anjo de guarda junto de vocês. Imagina você agregar, como quando você começa a trabalhar com magia, essas três forças, elas se potencializam em você. Então, vocês três viram um. Entendeu? Então, fica uma coisa unificada, né? E o livro dos Salmos está atribuído a Davi. E Davi tem a mesma essência de Jesus. Que Jesus, né, gente, foi um dos maiores magos, né, que já passou pela terra. Ele não é assim, o Davi, ele tem a mesma essência avatárica de Jesus, né? Porque Jesus era muito poderoso e Davi também tinha grandes poderes, né? Por trás da magia existem muitas inverdades, fantasia, mentira. Hoje em dia você escuta muitas pessoas dizendo que são isso ou aquilo, me sigam aqui e ficam ensinando coisa nenhuma, só para ter engajamento, só para ter like, só para o canal crescer, fica ensinando qualquer coisa, gente. O que é um absurdo, mas na verdade todos nós somos magos e bruxas, pois toda vez que você vai para a cozinha fazer um bolo, por exemplo, você pega aqueles ingredientes, mistura tudo e sai um bolo. Vocês já pararam para analisar isso? Tudo que vocês vão fazer na cozinha é uma transformação, é uma alquimia. Isso é magia, é uma alquimia pessoal. Quantas coisas a gente gera e a gente transforma todos os dias e a gente não percebe, passa desapercebido, porque isso já faz parte de você. Você nasceu com esses poderes. Agora, se você se auto-intitula, por exemplo, eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? A arrogância e a prepotência não está próxima da magia. Então, quando a pessoa ela veste a arrogância e a prepotência do eu sou poderoso, eu sou maravilhoso, aquela pessoa ela não tem poder nenhum. Entendeu? Porque a magia, o poder magístico e a hierarquia angelical que rege a magia em si, elas não compactuam com esse tipo de atitude, entendeu? A magia não frequenciona na vida de pessoas que se acham isso e aquilo outro. A gente conhece um monte que tem por aí, né? Então, e tem gente que morre de medo, né? Ai, aquele fulano vai me fazer isso. Vai fazer o quê? Tem poder para nada. Toda vez que alguém te ameaça, você pode ter certeza que ele só está te ameaçando com a palavra. Agora, se você acreditar, daí você mesmo que ativa a macumba do outro na sua vida. Então, presta atenção, entendeu? Porque, como eu falei, a bruxa e o mago nunca se intitula, porque já faz parte da sua essência. Aquela realidade. A realidade de transmutar coisas, de manifestar coisas na vida é algo comum no dia a dia de quem pratica magia. Entendeu? Não é algo, já deixou de ser algo fantástico. É algo fantástico quando você faz a sua primeira magia e você tem resultados. Depois, aquilo ali vira uma coisa do cotidiano, né? Faz parte de você. Agora, quando você começa a fazer as coisas e começa a ter resultado, e começa a se exibir, começa a ter arrogância e prepotência sobre aquilo foge de você, entendeu? Porque a magia deixa de acontecer, porque não faz parte. Então isso tem que ficar bem claro na vida da pessoa que quer transmutar, que quer mexer com magia, que quer fazer a magia acontecer na sua vida. E a gente tem poder, você tem que acreditar que a gente tem poder de executar. Vocês têm que acreditar que a magia está disponível para quem quer praticar, para qualquer um. Todos têm poderes especiais, mas a gente tem que lembrar que quem executa não são vocês são um canal. Quem executa são as hierarquias angelicais, pois infelizmente estamos num corpo temporariamente denso. A gente está vivenciando uma experiência humana, né, material. Então, fazemos essa ponte, né, com o invisível para a gente poder manifestar a magia, né? A magia vem do reino angélico, espiritual, dos anjos. O mago tem o conhecimento, né? Quando você tem o conhecimento, a gente usa essas fórmulas, as práticas, mas quem realiza são outras forças. A gente só canaliza. E a realização são essas forças que realizam. Somos só ferramentas de realização. Então a gente faz uma ponte, né? A gente manipula as forças e eles vão lá
e aí eles movimentam para você e traz para você aquilo que você está buscando, né? Então, nós comandamos, orientamos, mas quem realiza são essas forças. Então, a magia está disponível para todo mundo, é só você dar acesso, né? Com magia, a gente pode muita coisa. Além das nossas possibilidades humanas, a gente pode curar doenças, encontrar um amor, adquirir bens materiais. Podemos muita coisa. Quando saímos das nossas condições humanas e a gente dá acesso ao invisível, o invisível começa a trabalhar junto de nós, entendeu? Então, qual é a magia que os magos têm, né? Qual é a magia que os magos têm? Então, são poderes normais, né? Mas a magia que opera com as forças estranhas, por exemplo, a magia que Jesus praticava era algo fora do comum. Então, esse tipo de magia é muito difícil a gente alcançar. Não é qualquer um que faz o que ele fazia. Era uma magia superior. Ele já estava mais para lá do que para cá, né? Jesus já estava mais para o lado astral do que para o lado daqui. Então, ele tinha essa facilidade de transitar, né, entre o quântico e a matéria, né? Imagina alguém transformando, lá na época, transformando água em vinho, né? Não é uma magia que qualquer um faz, né? Mas magia de cura você pode fazer, mas ressuscitar uma pessoa, talvez, né? Porque a gente sabe que os crentes, os evangélicos, eles praticam magia sem saber. É que eles atrelam essa força a outros nomes. Mas tem uma cantora, eu acho que vocês conhecem, uma cantora, Cassiane. Acho que quando ela tinha 3 anos, ela morreu. E um crente ressuscitou ela. Ela já estava sendo velada. Isso quem conta é a Baby do Brasil. E olha que a Baby do Brasil, ela é uma crente, mas é uma crente esotérica daquelas, né? E ela tem muitas histórias para contar. E uma dessas histórias é da Cassiane. Que a Cassiane, com 3 anos, ela ressuscitou. Já estava sendo velada, enfim. Levantou do caixãozinho e está cantando até hoje, né? Então, isso acontece sim. Tem muitas coisas. Tem um mágico, que ele não é mágico, ele é mago, o nome dele é Daimon. Se vocês procurarem aí na internet, digita aí Daimon. Dínamo, Dínamo, escreve Dínamo. Vocês vão ver o que aquele cara faz. Ele anda sobre as águas. Ele faz coisas, gente, que vocês ficam assim. Só que assim, né? Se ele falar que ele é mago, não vão aceitar, porque ele é inglês, né? Então lá as crenças são diferentes. Daqui são diferentes, porque tem muito bruxo, muito wicano lá e tal. Mas isso não ia pegar bem. Então ele vai como se fosse um David Copperfield da vida. Entendeu? Então, mas não é. Não é. Todo mundo sabe que não é. Porque ele faz coisa, gente. Ele foi pra Índia. Lá ele se encontrou, né? Porque na Índia você anda por lá, você vê coisas fantásticas, né? Lá coisas incríveis que acontecem e lá é normal pra eles. Pra eles tá tudo lindo e maravilhoso, né? Então, para ele lá, ele se encontrou lá. Então, dá uma procurada aí, gente, que vocês vão ver. Porque Jesus mesmo falava, né, que o pessoal ia fazer coisas maiores que ele. E estão fazendo mesmo, sabe? Então, a ciência, o que a gente pode estar falando sobre isso, né? Que esses poderes, né, de Jesus, de transformar as coisas, era uma coisa muito incrível, era muito fantástico, né? E hoje em dia, as pessoas chegam próximos a isso, né? Então, agora, qual é a posição das ciências ocultas a respeito da magia? A magia é uma prática, né, que a gente realiza e às vezes a gente fica com algumas dúvidas se a gente deve ou não fazer certas coisas, né? Se a gente deve fazer magia, será que a gente tem que fazer magia? Será que é pecado, né? Assim que o pessoal fala, mas é óbvio que você tem que fazer magia, porque ela é uma coisa que faz parte de você, a magia faz parte de você e você tem acesso, isso te pertence, você entende? Desde que você tenha consciência de saber fazer e fazer com responsabilidade, não é porque você sabe fazer magia, porque tudo aquilo que você faz volta para você. Então tem coisas que a gente não faz, né? Tipo, as forças da magia. Tem 2 forças que operam magia. Tem a magia inteligente e as magias não inteligentes. As forças inteligentes comandam as inteligências, né? Quando na gente... A magia
se manifesta, né? Quando você faz uma magia canalizando essas forças inteligentes. Mas quais são as forças inteligentes, né? Você vai falar, pô, mas que magia que é essa que a Beth tá falando? É as forças da natureza, gente. É os 4 elementos, é o vento, é a chuva, é o fogo, enfim, né? Tudo aquilo que está relacionado aos elementos. A magia são as forças da natureza. Tudo vai bem quando você ativa esse lado, né, tranquilo e maravilhoso, né, da magia, porque o lado oposto quando você ativa, né, as forças não inteligentes, você parte pro drástico, né? Então você vai gerar karmas, você vai gerar destruição, você vai gerar cortes, você vai gerar desvios. Então a gente tem que usar a magia pura, que é a magia divina, que é a verdadeira, para que a gente tenha bons resultados. Todos lembram de São Cipriano, né? Do seu livro, de como ele conseguiu tudo com magia, mas ele usava o quê? Magia densa, né? Que era muito comprometida com forças maléficas, até que ele conheceu uma força maior, que a gente já contou a história de São Cipriano aqui. Quem quiser saber, tem um vídeo falando só de São Cipriano, que quando ele conheceu uma moça que ele não conseguiu trazer aquela moça, que magisticamente falando, ele foi querer saber o porquê. Aí o demônio que acompanhava ele falou, porque quem ela é devota é maior que eu. E ele foi querer conhecer, e foi aí que ele largou tudo, porque ele quer ficar com quem, né? Com o mais poderoso, né? Que são as forças benéficas, né? Mas até então ele tinha movido mundos e fundos, ele ficava com quem ele queria, ele tinha os bens que ele queria, enfim, ele não tinha inimigo porque ele mandava matar tudo com magia. Enfim, então, quer dizer, isso só ia gerar karmas, né, para a pessoa. A gente gera muita negatividade. Toda vez que a gente vai trabalhar com o lado obscuro, você tem que estar ciente que vai voltar para você, né? Porque tem a lei da ação e reação. E não é tão simplesinho assim. Então a gente sabe o que a gente vai fazer aqui. Talvez a gente volte numa outra vida para poder cumprir, né? Então a gente tem que ter responsabilidade com a nossa vida, né? No que a gente está fazendo hoje, né? Então a magia sempre tem duas forças, tem o ódio e o amor. Se a pessoa é carregada de ódio, vamos supor, quero destruir uma pessoa. Aquela pessoa me paga, aí você sobe com aquele ódio, pá, e você vai fazer a magia, você destrói aquela pessoa. Só que se aquela pessoa, porque geralmente quando você odeia alguém, aquela pessoa te odeia mais, né? Só que se aquela pessoa, ela, por um acaso, começar a sentir um amor por você, uma compaixão por você, tudo aquilo que você mandou para aquela pessoa volta 3 vezes para você. Então, é por isso que eu falo para você, o amor ele é muito mais forte na magia, porque o amor é a couraça da magia, né? Então, quando uma pessoa tem ódio de você e você sentir amor por ela, é difícil, né? Mas a gente vai tentando, né? Mas quando você sente, você rebate o ódio dela e ela fica envenenada com aquele próprio veneno dela, né? O mal, ele arrebenta, é a lei da vibração, né? Ele arrebenta com a pessoa, porque fica com ela mesmo, não sai dali. Porque assim, por exemplo, você tem ódio de uma pessoa e aí a pessoa tem ódio de você. Então vocês trocam energia, então tem fluxo, né? É um fluxo. Agora, para você de receber o fluxo, fica tudo pra cima da pessoa porque não tem pra onde ir. Aí arrebenta com a vida da pessoa, entendeu? Então, por isso que é bom estudar, por isso que é bom saber o que acontece, porque eu vou falar uma coisa pra vocês, agora vocês não são mais inocentes, porque o universo te protege quando você não tem conhecimento. Um exemplo, vamos supor que você entrou numa rua escura, perigosa, onde só tem bandido, gente, você tem que pagar pedágio para entrar naquele bairro, mas você não sabe, mas você entrou. Você sai de lá ileso. Por quê? Porque o teu melhor te protege, porque você não sabe que ali tinha um perigo. Então, quando você não sabe, o universo te defende. Agora, se você sabe, é por tua conta e risco. Entendeu? O universo não protege mais. Porque você sabe, tudo aquilo que você sabe, o universo não protege.
Porque você sabe, então você tem o poder de escolha, você tem o livre-arbítrio, né? E o uso efetivo é o que vai determinar a magia. Então, sobre o amor, a gente vai desenvolvendo durante o processo. É difícil, como eu falei, mas a gente tem que estar na frente. A gente tem que estar lá na frente. Lembra quando eu falei, quando a gente vai fazer uma magia, que a gente tem que uns 10 minutos se fechar na gente? Puxar o alfa para dentro da gente, colocar a nossa intenção como se aquela intenção já tivesse sido manifestada? Por quê? Porque aí você vai ter a resposta daquilo que você está pedindo. Você entende? Então, primeiro você tem que amar a si mesmo. Depois, o que você faz, o que você sente, tem que mudar a sua postura. Você tem que fazer a diferença, né, no seu ambiente. Às vezes você está num ambiente hoje que não é muito ideal. Às vezes você passa por dificuldades, às vezes não é legal, mas não importa, porque o seu objetivo tem que ser maior, né? Porque é onde você vai chegar, é onde você quer chegar. Então não importa o que você está passando hoje. O que importa é o que você vai vivenciar amanhã. Então já esteja lá, para que você possa alcançar essas coisas mais rápido na sua vida, tá? E quando você está no amor, você está no poder. O arcano que rege a magia é o arcano 6, a carta dos enamorados, né? E o grande objetivo da magia é vencer os inimigos. A vitória, a magia tem que ser certeira. Se você tiver dúvidas quando for realizar qualquer prática magística, não faça. Não faça, porque senão não vai dar certo. O seu maior inimigo é o medo. Então, você tem que se vestir de poder e não de medo. Você tem que ir na sua confiança e saber que quando você se veste nessa postura, o universo vai estar do seu lado. E aí você vai agregar força e você vai ter os resultados que você busca. Em que momento a gente deve fazer uma magia? Quando o nosso ambiente estiver em paz e favorável, né? Aí você vai estar tranquilo, você vai se fechar em você vai puxar força, você vai vestir os seus objetivos. Aí quando eu faço? Você faz quando é preciso, quando é verdadeiro, quando é importante para você. Não vai fazer por fazer, né? E os melhores horários para se praticar magia? Bom, os dias é terça e sexta, 3 da manhã. Por quê? Porque é uma magia lunar, é um momento que tem muita treva, mas é um momento que tá tudo silencioso. As pessoas estão tranquilas, pelo menos aqui onde a gente tá, não estamos falando do Japão, gente, a gente tá falando daqui. Então aqui a vibração tá bem baixa, né? No sentido da quietude, da tranquilidade, não tem energia cruzada, né? Tá muito mais favorável para você trabalhar, né? E a magia lunar, ela trabalha muito o emocional, o sentimento, né? A energia, o seu mental, né? A energia pura e objetiva, né? E isso às 3 da manhã. Então você vai trabalhar a energia lunar nesse horário. E às 3 horas da tarde é a energia solar, né? Então aí é quando você quer buscar coisas materiais, as coisas que é o masculino, né? A energia lunar é o feminino e a energia solar é a mental, é a energia objetiva, é a energia aonde você vai buscar os seus desejos materiais, né? E aí às 3 da manhã eu já falei que é mais forte porque é mais calmo, né? Não tem interferência, né? Então vamos avaliar as consequências agora. Quando a gente realiza magia, e que a gente está atrás do nosso triunfo, da nossa alegria, do nosso sucesso e da nossa realização, satisfação. Quando você faz um ritual desse, que você vai nessa postura, você vai ter que alcançar a superioridade, né? Então, você tem que realizar, tem que manifestar aquilo que você está buscando. A gente faz magia para acontecer, tá? Então, para algo importante, e não para coisas tipo... Você vai fazer um ritual, eu quero que o Corinthians ganhe hoje. O que vai te agregar? Nada. Você só vai perder fluxo. Porque não vai te agregar. Não vai te agregar em nada. Vocês entenderam o sentido da magia? Vocês não vão fazer para coisas que não tem futuro para vocês? A energia tem que ser a magia tem que ser uma coisa pessoal. E a gente nunca deve fazer rituais, por exemplo, para alguém. Vou te dizer assim, no sentido assim, vamos supor que aquela pessoa, ela tá bebendo muito, né?
e enfim, né? E entre outras coisas no gênero, né? Vícios, essas coisas. E a gente não pode fazer. Infelizmente, a gente não pode mexer no livre arbítrio da pessoa. Por quê? Porque senão você vai trazer pra você aquilo lá. Tá? Então, vamos supor, você livra a pessoa do vício hoje, daqui 2, 3 anos é você que tá no vício. Entendeu? Por quê? Porque você vai gerar um karma, você vai interferir no livre-arbítrio. É a pessoa que tem que ter iniciativa, porque ela se colocou naquela situação. Então, é ela que tem que ter os caminhos. Você pode orientar ela, você pode falar, olha, você conhece isso daqui? Ah, estude isso. Olha, veja lá o canal da Beth, Magia Prática. Vai aprender, vai assistir uns vídeos. Isso você pode fazer. Agora, pegar o nome da pessoa. Ah, vamos fazer aqui um ritual para você parar de beber. Tem um monte de ritual. Aí você vai e faz. Aí você se ferrou. Você se lascou. Ah, eu posso... Ah, minha mãe tá doente. Eu posso fazer um ritual de cura para ela? Não. Tudo que vai interferir no livre-arbítrio da pessoa, você não deve. Ah, mas é doença. Mas ela que gerou aquela doença para ela. Então, ela tem que se virar, entendeu? Porque você tá no seu caminho. Mas você pode fazer isso, você pode orientar. Ó, você tem que assistir isso, veja isso. Mostra para a pessoa, porque a pessoa ela tem que ter a iniciativa. E quando alguém te pede ajuda? Você deve fazer o ritual para a pessoa? Tipo, a pessoa chega para você e pede para você. A resposta é não. Pois a partir do momento que você faz isso, você está fazendo uma amarração kármica com ela. Então, não é egoísmo, gente. É uma consciência que vocês têm que ter. Porque senão, você faz uma transferência de carga. Ou seja, você pega tudo aquilo que é da pessoa para você. Então, a magia, gente, nada mais é do que uma energia pessoal. Então, você vai fazer para você, para a sua evolução, para o seu crescimento. Lá na frente, quando você tiver muito habilidoso, que você tiver com bastante força espiritual, com bastante poder, você pode chegar para a pessoa, senta com a pessoa e fala, do que você está precisando? Aí a pessoa fala, olha, eu estou com um problema no meu relacionamento, eu preciso resolver. Tá, mas aí você não vai trazer ninguém de volta, não é nada disso, gente. Você vai trazer uma harmonia e um equilíbrio para a pessoa. Você vai perguntar para a pessoa se ela libera esse ritual, porque você vai usar o nome dela e você vai explicar para ela como é que você vai fazer. Se ela concordar, daí vocês concordaram e daí você... Mas isso não é agora, gente. Isso é lá na frente, lá em diante, quando você estiver na 8ª aula. Tá? Porque hoje foi a aula de introdução da magia prática, né, dos salmos que a gente vai estar ensinando para vocês. E na próxima aula, vou tentar subir ela amanhã ou depois, no máximo, tá? Vai ser os aspectos da magia prática, para a gente trabalhar de verdade, né? Para não dar problemas, né? Porque às vezes a gente faz aí os rituais e a gente acaba se lascando, né? Então a gente vai aprender um pouco mais. Eu quero que vocês entendam tudo de magia, gente, para quando vocês forem fazer e vocês terem os resultados, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Eu espero vocês na próxima aula e até mais.